Para começar, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, anunciou medidas para reagir ao Supremo Tribunal Federal diante do aumento do clima de insatisfação com a corte entre os parlamentares. O líder anunciou a instalação de um GT, um grupo de trabalho para tratar da limitação de poderes da corte perante o Congresso. Em uma reunião com os líderes, ele também ventilou a possibilidade de dar andamento a várias CPIs para investigar decisões e ações consideradas arbitrárias ou abusivas dos ministros do STF. Esse gesto também foi entendido como um recado ao governo, já que comissões do tipo sempre causam preocupação e podem atrapalhar o andamento de matérias de interesse do Planalto. A tensão entre o Legislativo e o Judiciário, que já se estende por vários meses, aumentou nos últimos dias, com parlamentares se queixando da atuação da Corte, afirmando que os magistrados ultrapassam os limites e desrespeitam a autonomia dos poderes. Vamos então imediatamente a Brasília. José Maria Trindade com a gente vai trazer suas impressões acerca desse movimento de Arthur Lira. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. O que é preciso considerar em relação a essas movimentações de Arthur Lira? O que está no horizonte? E que os poderes se entendem, né? Se pressionam e depois se entendem. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite a você que sempre está aqui nos acompanhando nos pingos, nos is. E isto é muito importante. Olha, ao sair da Câmara dos Deputados, Arthur Lira disse que não está brigando com ninguém e que o ato de criar CPI é, na verdade, regimental. É sim, está no regimento. Ele deve criar a CPI quando atingir aqueles critérios, pressupostos legais, de fato determinante, apresentar um requerimento com o orçamento, né, o custo da CPI, data de abertura e de entrega, o regimento prevê exatamente isso. Mas o presidente da Câmara dos Deputados vem assumindo poderes, inclusive, de abrir ou não uma CPI. Pelo regimento, 5 CPIs podem funcionar e foi o que autorizou Arthur Lira. E também ele deu aquela sinalização forte para o Supremo Tribunal Federal, autorizando criar CPI para investigar magistrados e, mais do que isso, disse que vai liberar 2 projetos aqui que são bastante polêmicos. Um deles é sobre o fim do foro privilegiado, né? O foro por prerrogativa de função, que leva deputados e senadores a serem julgados pelo Supremo. Tirando esse foro, eles começam a ser julgados lá na primeira instância. E aí tem tempo para se defender, para o crime prescrever, e os deputados e senadores ficarão livres desse julgo do Supremo, que antes não julgava e não condenava, e agora julga e condena. Então, esse clima está sendo desfeito. O presidente Lula colocou um basta. Disse, eu não vou demitir o ministro Alexandre Padilha, né? E até, segundo ele, por teimosia não o despediria. Mas criou uma rota alternativa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, segundo me informaram, vai despachar e falar diretamente com o ministro Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, que é uma espécie de primeiro-ministro disfarçado, porque ele despacha com outros ministros. Aliás, os outros ministros despacham com ele no Palácio do Planalto, né? Então, é até mais forte. Mas não é uma briga com Alexandre Padilha, mas compromissos assumidos e não cumpridos pelo governo, não é Alexandre Padilha. Não dá para trocar o presidente Lula, mas dá para mandar o recado de que está insatisfeito disparando contra um ministro. E aí o Arthur Lira se encontrou hoje com Rui Costa, conversaram e também se encontrou com o ministro Alexandre de Moraes, que veio exatamente falar sobre esse clima entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Vários pontos em debate, inclusive sobre prerrogativas dos deputados e senadores. Mas a impressão que ficou depois dos dias tumultuados é de que eles vão se entender, viu, Daniel? Pois é, vamos chamar o Roberto Mota para trazer também suas impressões acerca dessa situação que envolve Poder Legislativo e Judiciário. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Criação de um grupo de trabalho na Câmara Federal para analisar decisões do Supremo Tribunal Federal e ainda a possibilidade de instalação de CPIs que não agradam ao governo federal porque acaba atrapalhando a tramitação normal e o rito das propostas que são analisadas pelos congressistas. E essa sinalização de Arthur Lira, que leitura é preciso fazer nesse momento, hein, Mota?
Eu acho que esse grupo de trabalho vai ter muito trabalho. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. E isso é bom. É isso que a gente espera do Congresso. Trabalho produtivo. A recente prisão de um deputado gerou polêmica. Não é difícil entender por quê. Vejam o que diz a Constituição. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. É o que diz o parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição. Vejam, não há nenhuma outra exceção. É só no caso de flagrante de crime inafiançável. Então, talvez tenha chegado o momento do país tomar uma decisão. Ou a gente volta a seguir o que está escrito claramente na Constituição, ou então a gente deixa a Constituição para lá de uma vez e faz o que o coração mandar. Zé, o Cristiano Beraldo também está com a gente, vai trazer sua reflexão, sua análise acerca dessa pauta. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Agora, esse tema ganhou força justamente após a detenção do deputado federal Chiquinho Brazão, que o Mota mencionou há pouco. Vários congressistas entenderam que a prisão do parlamentar expedida pelo Supremo Tribunal Federal foi inconstitucional. Só que, Beraldo, convenhamos, a insatisfação vai muito além dessa medida que envolveu Chiquinho Brazão, né? De antes. Claro, sem dúvida, Canhato. Boa noite a você, ao Mota, ao Zé Maria, a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Essa situação entre o Congresso, entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, representado nesse caso pelo Supremo Tribunal Federal, ela vem desequilibrada já há muito tempo e por vários motivos. Cita-se, né, o Zé Maria estava falando sobre os processos, né, que antigamente iam para o Supremo não condenava ninguém, mas isso, na verdade, traduz eu diria, não só um respeito, mas um receio que havia de um poder interferir em outro, do uso político das atribuições do Supremo Tribunal Federal, que não pode, em nenhuma hipótese, ser instrumento de uso político. A Constituição de 88, ela moldou o Brasil para um ambiente de suposta estabilidade, que tivéssemos garantias de que não haveriam condutas autoritárias por parte dos governantes, que os instrumentos de fiscalização do Estado e do uso do poder pelo Estado estivessem presentes, com o Ministério Público e por aí vai. Só que ela também criou uma grande massa de controle do Brasil, que é esse centrão político, né, que hoje tem esse nome tão característico, centrão, que comanda tudo. Ele impede que se vá para os extremos na conduta do dia a dia da nação, mas ele também vai se protegendo e vai usando o Estado para o seu próprio benefício. A ruptura aconteceu em relação ao papel do Supremo Tribunal Federal durante o julgamento do Mensalão. Foi a primeira vez em que políticos foram julgados, condenados e sentenciados à prisão pelo Supremo Tribunal Federal, da forma como aconteceu, num processo que teve como relator e presidente do Supremo Tribunal durante o julgamento o ex-ministro Joaquim Barbosa. Entretanto, qual foi o efeito colateral daquilo? Quebrou-se aquela questão institucional. Alguns ministros, e sobretudo ministros que entraram no Supremo Tribunal Federal, perceberam o poder que lhes seria atribuído à medida que eles passassem a interferir na vida política do país. E isso foi estando cada vez mais presente até que chegamos ao dia de hoje, aos tempos de hoje, aonde há essa mistura, onde se olha para determinadas decisões e condutas e se tem dúvidas se a conduta está sendo adotada por uma questão estritamente constitucional, que é o papel do Supremo Tribunal Federal, ou se há outros interesses que estão ali
muitas vezes tão evidentes, mas que